Olá, eu sou o Anderson e este é o canal Naturando, o seu canal da natureza. Hoje eu trago para vocês como fazer uma floresta de alimentos em seu quintal ou chácara. Quer mais conteúdo como este? Então inscreva-se no canal e bora pro vídeo! A ideia de ter uma floresta de alimentos encanta muitas pessoas. Já imaginou um espaço onde você e alguns dos seus animais domésticos pudessem encontrar 80% dos alimentos necessários? Pois bem, a intenção deste vídeo é ensinar a montar um pomar como se fosse uma floresta de alimentos. Uma frutifloresta, onde as plantas crescem e se desenvolvem sustentavelmente. A diversidade vegetal e animal deve ser os princípios básicos dessa floresta, onde cada elemento apoia e completa as necessidades de outras espécies. Em uma floresta de alimentos projetada, tudo deve ser pensado, projetado e estudado. As plantas são escolhidas com a intenção de atender às demandas da família e de seus animais domésticos. A intenção é suprir de 40% a 60% da dieta familiar. As plantas devem ser adequadas ao clima, ao solo, à quantidade de água disponível e à radiação solar que a área recebe. Dê preferência pelas plantas nativas do lugar. Porém, não permita que uma mesma espécie ultrapasse a 10% do total das espécies que vão compor o espaço. Os critérios que precisam ser considerados são produtividade, necessidade de água, energia e manutenção do espaço, fazendo com que a floresta de alimentos não necessite de muitas manutenções. Reduzir a distância da comida e diminuir a necessidade da compra são as principais intenções com a implantação da floresta de alimento. Quanto mais próximo da casa, menos gasto com a energia para a colheita e com a manutenção deste espaço. Por estes alimentos estarem tão próximo da casa, evita-se o uso de geladeira para conservar os mesmos, pois a melhor maneira de conservar os alimentos é na própria árvore, só coletando o estritamente necessário para o consumo diário. Com essa atitude, a qualidade e a quantidade dos alimentos são mantidas, além de evitar a compra. Quanto mais diversidade, mais rico e sustentável será este ambiente. Muitas culturas devem compor esse espaço, porém, sempre levando em conta que quanto mais nativa a espécie for, mais condições de permanência e produção terá. Devemos ter espécies de plantas que garantam uma produção durante todos os meses do ano. A diversidade desse espaço garante uma mesa diversificada, farta e rica, com alimentos de alta qualidade biológica ou nutricional. É preciso conhecer o formato e o tamanho de cada frutífera que foi escolhida para compor o espaço. Com isso, respeitam-se as distâncias necessárias de cada espécie, evitando um superdimensionamento entre elas. O formato das copas vão nos ajudar na arrumação e na distribuição de quem deve estar próximo de quem. Vários são os formatos das copas, mas cada formato tem suas pretensões em uma série de demandas que foram moldadas para atender a estas necessidades. Algumas frutíferas têm seus frutos expostos ao sol para amadurecer, como no caso da mangueira, da goiabeira, laranjeira, entre outras. Estas necessitam de mais sol, mas também tem outras que protegem seus frutos do sol, como é o caso da uva. Esses comportamentos das espécies precisam ser levados em conta na hora da arrumação. Antes da tomada de decisão de quais animais domésticos irá fazer parte do sistema, devemos ter em mente que os pequenos animais são os mais adequados para participarem desse espaço produtivo, como pássaros, abelhas sem ferrão, galinhas, coelhos e até mesmo pequena quantidade de porcos. As abelhas sem ferrão, além da polinização, produzem mel e própolis. As galinhas são de grande ajuda no sistema, pois ciscam, comem insetos,
controla alguns tipos de erva, contribui na fertilização da floresta, espantam alguns tipos de cobra, além de contribuir com a diversificação e produção de alimento. Se na floresta de alimentos houver alguma fonte de água, os patos e os gansos também são de uma ajuda tremenda, pois controlam grande variedade de gramas e forragens. Os pássaros também exercem funções importantíssimas no equilíbrio desta floresta, pois são eles os responsáveis pela disseminação de parte da semente das frutíferas e de outras plantas. Lembrando que o galinheiro ou a horta deverão ser fechados. Normalmente, cerca-se a horta para que as galinhas permaneçam soltas e que os suínos só podem ser criados em chácaras. A água na floresta de alimentos é de extrema importância. Sem a água, o sistema não terá a estabilidade necessária. Várias estratégias precisam ser montadas para que este líquido precioso possa ser captado e armazenado no solo ou em recipientes, como caixas d'água ou tambores, bem como o reuso de águas da casa que não contenham poluentes, como as que vêm de lavatórios e chuveiros. O formato natural de uma planta foi projetado naturalmente para que ela consiga atender à sua necessidade de luz. Então, faça poda somente o necessário para controlar o tamanho de algumas frutíferas que crescem bastante, como é o caso da mangueira e o abacateiro, ou então poda de limpeza, que evita pragas e doenças. Veja agora exemplos do que plantar em sua floresta de alimentos, dando preferência para frutas e vegetais que alimentam sua família e seus animais, como banana, laranja, mexerica, mamão, manga, caju, abacaxi e limão. Se tiver espaço, plante também acerola e maracujá. Na área destinada a fazer roça, você pode plantar mandioca, feijão verde, fava, milho, quiabo, abóbora e melancia. Os animais podem ser as galinhas, os patos, os coelhos e também porcos, desde que seja em chácara. Não é tão difícil montar uma floresta de alimentos que possa atender grande parte da necessidade de alimentos de sua família. Empenho e dedicação e observação dos sistemas naturais é a receita básica para grandes resultados. Esta floresta de alimentos precisa alcançar os seguintes pontos básicos necessários para a sustentabilidade: que ela auto se mantenha, que ela auto se regule e que ela auto se organize. Para que seu quintal ou chácara vire uma verdadeira fábrica de alimentos orgânicos, siga essas dicas finais da bióloga Natália Machado, que transformou um espaço vazio de 16 por 6 metros quadrados em uma verdadeira floresta de alimentos, de onde sai cerca de 50 quilos de alimentos por mês. Busque conhecer todas as espécies que você vai plantar. Cada planta tem um tempo de colheita, e entender isso vai permitir que você otimize seu plantio no tempo e espaço. Áreas mais ensolaradas são mais adequadas para o plantio de hortaliças. Mantenha o solo sempre coberto. Para isso, você pode usar folhas secas, restos de palha e podas de grama. Isto ajuda a manter a água e a vida de micro-organismos benéficos no solo. As plantas são seres vivos e estão sempre em crescimento. Por isso, de tempos em tempos, é necessário fazer podas. Plante flores para atrair polinizadores, como abelhas e aves. Eles são importantes para a formação de frutos. Floresta de alimentos é uma alternativa para aproveitar espaços vazios em nossos terrenos, produzir nossa própria comida orgânica e ainda economizar nas despesas domésticas. Obrigado por assistir, essa era a dica de hoje e até a próxima!